Dental Clínica, Dr. Giovanni Dantas apresenta Papo Saudável. Meus amigos, sejam bem-vindos a mais um programa Papo Saudável. Eu fico muito honrado em que vocês me permitam entrar nos seus lares, nos seus locais de trabalho e nos seus corações, para que a gente fale um pouco da palavra de Deus, palavras espirituais que tanto nos elevam, não é? Servem para nós, e também falar sobre detalhes da nossa vida, sobre os aspectos de corpo e também da alma, mente, emoção e vontade. Por isso que o programa se chama Papo Saudável. Quero agradecer a audiência de todos e hoje nós vamos falar um pouco sobre uma frase que está lá no Salmo 42, versículo 7. Ele diz assim: um abismo chama outro abismo. Uau! O tema é meio chocante, né? Um abismo chama outro abismo. Na verdade, o que está sendo falado aqui são as expressões e as experiências que nós podemos ter. Abismo está relacionado à profundidade. Vocês têm tocado Deus, ou vocês têm tocado a palavra de Deus, ou a paz de Deus, como Jesus disse, a minha paz vos dou, de uma forma profunda ou superficial? Você é uma pessoa que tem uma religião, não tenho nada contra as religiões, está tudo certinho, mas você tenta viver de uma forma mais superficial, você vai lá no domingo para aquela missa ou para aquele culto e aquilo é o suficiente para você? Eu devo dizer uma coisa para você: quanto mais superficial for sua vida com o Senhor, também mais superficial será a experiência que você vai ter com Ele. Eu queria lembrar a vocês que essas raízes profundas, como o Yeshua falou, Jesus falou no princípio do semeador, ele diz: eis que um semeador saiu a semear, e ele disse que era a palavra, né? E chegava no coração. Na verdade, o solo rochoso não permitia que ele entrasse, mas aquele que aprofundava, aí gerava muitos frutos. Há uma necessidade para que nós possamos ter mais paz, e eu acho que é consenso entre todos os que estão me ouvindo agora, que a gente vive uma carência de paz no nosso mundo. E não é paz no sentido de uma guerra de armas, que isso até tem lá na Ucrânia, tem em alguns outros lugares. O Brasil costuma ser um país que não tem esse tipo de situação. Acho que a última guerra que a gente entrou foi a Guerra do Paraguai. Mas é uma paz interior, aquela paz que nos faz dormir bem, aquela paz que nos faz ter um contato saudável com as pessoas, que nos faz ter alegria, felicidade. Para que nós tenhamos isso, nós precisamos, vocês sabem, eu acho que vocês todos vão poder concordar comigo. Você pode ter, por exemplo, um cônjuge que você ama, que você gosta, mas ele não vai lhe entregar paz de verdade. Você pode ter filhos que você os ama desesperadamente, mas chega no momento que esses filhos vão embora, eles vão trabalhar, vão para outros países e eles simplesmente vão embora da sua casa. E a paz vai junto com eles. Eu conheço pessoas que ficaram em depressão por causa disso, que tiveram que abandonar empregos para ir atrás do filho, para tentar morar com ele por lá. Então muitas vezes a gente é muito carente de paz, amor, desses sentimentos que são muito facilmente encontrados quando nós invocamos. No programa passado nós falamos sobre isso, nós clamamos pelo nome do nosso Deus. E esse clamar faz com que nós tenhamos essas raízes mais profundas. E essa sensação desse sentimento mais profundo é como se fosse um abismo dentro da nossa alma. Quanto mais nós nos aprofundamos, quanto mais nós entramos dentro desse sentimento profundo, mais a gente pode passar essa sensação para as outras pessoas. Eu já falei muito no passado, quando eu era bem mais jovem, sobre paz, e eu não tinha tanta experiência. Eu percebia que isso era muito superficial. Quanto da sua vida é superficial? Quanto que você precisa aprofundar? Você não precisa me responder isso. Na verdade, você tem que analisar isso pessoalmente. Como Jesus falou que você deveria trancar a porta do seu quarto e lá você ia falar com o próprio Deus e Ele vai te ver em secreto, Ele vai te recompensar. Alguns têm uma vida aparentemente muito perfeita,
Mas às vezes essa é uma vida perfeita e extremamente superficial. E quando você entra um pouco mais para conversar com essa pessoa, aquela pessoa muitas vezes desaba de tristeza, de infelicidade. Vocês já perceberam isso? Às vezes são líderes religiosos. Às vezes são líderes religiosos que têm até uma forma de falar, entonação de voz, de uma forma que parece que são pessoas cheias de amor, de paz e de poder. Que na verdade, quando chegam em casa, eles desabam, eles entram em processos depressivos, que precisam tomar 1000 medicamentos e tudo mais. Então, vamos além dessa superficialidade. Vamos começar a analisar onde é que essa superficialidade está nos fazendo perder tempo. Porque você ser superficial em algo é perder tempo. Se você, por exemplo, tem um relacionamento com alguém e esse relacionamento é superficial, você está perdendo tempo. O seu e o da outra pessoa, não tenha dúvidas. E Jesus, ele falava sobre sermos a luz do mundo. Mas ele também falava que apesar de sermos a luz, aquele que expõe o mundo, a luz quando ele chega, as trevas vão embora. Beleza, mas ele também falava sobre quando você faz uma doação de dinheiro, por exemplo, ou de, sei lá, cestas básicas, o que você quiser, de ofertas, né, de dízimos, seja lá o que for, você não deve dizer para a tua mão esquerda o que a direita faz. Ou seja, você não tem que sair alardeando para as pessoas que você fez ou deixa de fazer. Isso, na verdade, não tem nada de profundo. Paulo, ele teve uma experiência muito forte. E depois de 14 anos, já imaginou isso? Eu conheço algumas pessoas que não conseguem passar 14 segundos guardando um segredo. Se você disser um segredo agora, essa pessoa já está correndo para outra pessoa para dizer. Já deixa de ser um segredo, né? Paulo, ele passou por uma experiência e 14 anos depois, ele falou algo daquilo. Ainda não falou tudo. Ele ainda disse assim, conheço um homem, e era ele, né, que não sei se era no corpo ou fora dele, ele disse, que teve experiências no terceiro céu. Mas não é permitido ao homem dizer. E ele terminou não dizendo que experiências eram essas. E até hoje a gente não sabe que experiências que ele teve 14 anos antes de falar aquilo. Né? Porque ele não queria se engrandecer. Ele tinha raízes profundas. Paulo era aquele que estava preso, sofrendo açoites, frio, fome, e ainda assim ele dizia, alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. E como ele fazia? Ele dizia que para ele tanto fazia morrer ou viver. Não é porque ele estava desesperado, é porque ele já tinha corrido o bom caminho dele, combatido o bom combate. Então, ele falava assim, no corpo ou fora dele eu não sei, mas ele teve experiências. E essas experiências foram extremamente profundas. Vocês percebem o quanto Paulo ajudou milhões de pessoas ao longo desses 2000 anos? E tem ajudado até hoje, está ajudando nesse momento, eu não tenho dúvida nenhuma que você, quando ouve as palavras de Paulo, você é ajudado. Porque ele teve experiências profundas. Se você não tiver experiências profundas, você não vai poder ajudar ninguém, nem você mesmo. E as experiências superficiais, muitas vezes, elas trazem meio como que desagravo. E às vezes são tão hipócritas que fazem com que o próprio Deus nos deixe de fora. Se lembram de Caim e Abel? Experiência superficial de Caim. Ele não fazia o que Deus queria, ele só fazia o que ele achava que tinha que ser, e de uma forma muito superficial. Terminou sendo violento, matando o irmão, essa coisa toda. E Isaías, capítulo 39, mostra uma questão de Ezequias. Ezequias tinha sido curado e ele recebeu ouro, prata e não sei o que, e ele saiu mostrando para todo mundo o ouro, a prata, as coisas que ele tinha de mais precioso. Diferente de Paulo, muitos anos depois, que não mostrou o que ele tinha de mais precioso, Ezequias saiu mostrando todos os seus tesouros. E de repente ele terminou perdendo tudo e ainda indo para o cativeiro, ou seja, como escravo, né? Então, tem um exemplo muito interessante de pessoas em algumas religiões que muitas vezes dizem assim, eu gostaria de ficar doente para poder fazer uma oração e ser curado e poder dizer isso às pessoas. Na verdade,
o desejo dessa pessoa não é a cura. Ela até fala sobre primeiro ficar doente. Ninguém deseja de verdade ficar doente, mas é para poder aparecer, porque é uma situação muito superficial. Não chegou numa situação de mais profundidade. E aí, quando você não tem essa situação de profundidade, fica só na superficialidade, você termina perdendo o seu tempo, perdendo sua riqueza, porque como Ezequias, por exemplo, ele perdia o que havia de mais precioso, o ouro ou a prata. Qual é o seu ouro e sua prata? Você está entregando o seu ouro, como diz aquela frase, entregando o ouro ao bandido, né? Muitas vezes as coisas mais preciosas do nosso ser, a gente fala de uma forma desleixada, de uma forma tola, para as pessoas ao redor, muitas vezes para fofoqueiros, muitas vezes para pessoas que querem o nosso mal, que distorcem nossas palavras. Tenha cuidado com o seu bem mais precioso, que é o seu ser mais interior, mais profundo. Essa parte mais profunda, ela deve ser protegida. Você deve protegê-la. Você não deve entregar o que há de mais precioso, o seu ouro. E eu não estou falando aqui de ouro de verdade, eu estou falando da sua parte mais preciosa dentro de você, no seu espírito e na sua alma, para as pessoas, se entregar de mão beijada. Muitas vezes para pessoas que querem lhe fazer mal. Vocês já ouviram falar, ou talvez tenham sido até vítimas disso, de pessoas que de repente estavam falando com outras pessoas e falaram sobre coisas de uma forma bem relaxada, bem à vontade, e outras pessoas deturpam aquilo e espalham uma notícia muito ruim como se fosse verdade. Isso se torna um rastilho de pólvora. Depois que vai-se embora, as palavras saíram, não voltam mais. Muitas vezes as pessoas foram ludibriadas por causa disso, foram enganadas por causa disso. Muitas vezes as pessoas foram difamadas por causa disso. Bandidos difamam as pessoas e fica por isso mesmo, né? Quantas vezes você tem necessidade de pedir ao próprio Deus para ajudá-lo, e ele ajuda, né? Diga-se de passagem, porque pessoas estão usando sua imagem ou a sua pessoa ou suas palavras de uma forma completamente negativa. Então, para evitar tudo isso, proteja o teu tesouro. Proteja no abismo, no mais profundo do seu ser, as coisas mais importantes. Paulo, ele tem uma característica muito grande. Ele testificava tudo sem exibir. Quando ele falou, por exemplo, eu conheço alguém, eu conheço um homem que no corpo ou fora dele, não sei, tal. Ele não ficava se exibindo, olha, eu sou o máximo, eu fui lá no lugar onde você nunca foi. E ninguém foi, só eu fui, eu sou o máximo, eu sou o queridinho do Pai. Não, ele não falava nada disso. Ao contrário, ele estava sempre querendo dar um suporte para os coríntios, os efésios e as outras pessoas de uma maneira geral. Ele escrevia cartas e ele estava lá presente. E muitas vezes as pessoas não davam nem a comida dele. Ele chegava nas cidades, Paulo com um conhecimento e uma inteligência fantástica, ia ter que consertar a rede para poder arranjar dinheiro para comer, porque as pessoas nem comida davam para ele. Mas ele tinha essa profundidade de se doar, porque ele acreditava, como nós acreditamos, que precisava combater o bom combate. E ele então preservava o que havia de mais importante nesse abismo. E esse abismo não é um aspecto negativo, é um aspecto positivo, é no mais profundo do seu ser. Você sabe que a secura, a morte espiritual e a exposição, elas andam juntas. Então, quando você se expõe demais ou expõe outras pessoas, você começa a sentir uma secura. Você começa a sentir que é como se aquilo te deixasse, sei lá, deprimido, triste. Já passou por essa sensação? Então, ao invés de ficar tentando expor coisas suas, porque uma coisa é você fazer uma propaganda da tua empresa, você tem uma loja de vender, sei lá, pipoca. Então você vai dizer, eu vendo pipoca, a pipoca é a melhor, tá aqui, ó, vocês podem experimentar e tal. Isso não é exposição do seu ser. Outra coisa é você vender pipoca e você ir lá de biquíni. Você é uma mulher muito bonita e vai de biquíni para aparecer, para expor seu corpo, querendo vender pipoca a partir de sexo, né? Ou algo parecido, tentando de alguma forma usar o que há de mais profundo teu. Seja a tua integridade, né? A sua pessoa, no mais profundo do seu ser.
Então, essa morte espiritual, que é o que acontece, eu acho que vocês já experimentaram isso, eu já experimentei muitas vezes. Você fala as coisas e você diz, por que eu ainda falo coisas desse tipo, que isso só traz morte, só traz tristeza desnecessariamente. Se tivermos que falar algo, falemos então coisas que sejam mais produtivas, mais interessantes, para que nós possamos espalhar a paz que venha de dentro do nosso ser, do mais profundo do nosso ser. Paulo, ele o tempo todo mostra que nós precisamos ter segredos, mas não é segredos uns com os outros, é segredos com o Senhor. Nós precisamos ter uma vida secreta com o Senhor, como o próprio Jesus disse, eu já citei aqui, né? Quando você for orar, entra no seu quarto e fechada a porta, você fala com Ele, e Ele que vem em secreto te recompensará. Então há uma necessidade de termos uma vida secreta com esse Deus Criador, esse ser eterno. Há uma necessidade disso, para que tenhamos experiências mais profundas. E se ele dá a sensação de que ele não está te ouvindo, bata de novo. Diz, batei e abri-se-vos-á. Então, se você bateu, não entrou, ele não ouviu, bate de novo. Ele ouve, ele sempre ouve. Mas se deu a sensação de que ele não te ouviu, bate de novo. Faz como aquela frase que Jesus fala sobre a viúva que importuna o juiz iníquo, né? O juiz era meio sem futuro e a viúva ficava perturbando a vida dele para que julgasse a causa dele. Até que chegou na hora que ele disse, já que você está me perturbando tanto, eu vou fazer isso. É meio assim. Jesus dizendo que o próprio Deus tinha que ser assim. Então você tem que perturbá-lo mesmo, né? E para ter essas experiências mais profundas. E eu vou terminar essa primeira parte de hoje falando de uma frase aqui de Witness Lee, que ele diz assim, se nossa vida não tiver profundidade, nossa obra superficial apenas afetará outras vidas superficialmente. Então tudo que a gente for fazer vai ser muito superficial. Se você diz para o seu filho que ele deve fazer isso, mas você age de outra forma, ou seja, você só falou, foi só superficial, seu filho não vai ser impressionado por isso. Não adianta você não ler nenhum livro e dizer para o seu filho ser um excelente leitor. Ele não vai querer ler, ele vai precisar de uma experiência mais profunda sua, quando você experimentar, e ele vai poder então desfrutar disso daí. Espero que vocês tenham gostado dessa primeira etapa do programa de hoje. Agora eu vou falar um pouco sobre os nossos patrocinadores, que vocês já conhecem, a Dental Clinic e a Equilibrium. A Equilibrium está chegando aí o nosso centro cardiológico com esteira para fazer a parte de teste ergométrico, mapa, holter, o ecocardiograma com streaming, que é um programa fantástico que consegue meio como que prever se você vai ter alguma doença baseado em imagens. Então você vai ver a imagem e a partir dessa imagem eu vou poder dizer para você, tipo, quer dizer, não eu, mas o médico vai poder dizer, você tem uma tendência muito forte a desenvolver uma tuberculose ou isso, aquilo no teu pulmão por causa disso, ou qualquer que seja, né? Então isso é uma novidade e é uma tecnologia fantástica que a SUS já dispõe. Nós temos também um tomógrafo, como vocês sabem, fomos o primeiro tomógrafo da região, primeiro e único, não existe outro. Você quer imagens de qualidade do teu cérebro, do teu abdômen, do teu tórax, de ossos, de coluna, de tantas outras coisas, você tem já aqui em Açu um tomógrafo de altíssima qualidade e totalmente à disposição de vocês de segunda a sábado. E não precisa ter uma requisição para fazer uma tomografia. Fácil, chega na Equilíbrio e você vai resolver isso facilmente. Além disso tudo, nós temos ultrassonografista, temos cardiologista, o pessoal da Liga contra o Câncer também está conosco, né? Já é realidade há meses, já tivemos atendimentos de oncologista, que é o médico que trata a parte de câncer, cirurgião de cabeça e pescoço, entre outros. Eu quero dizer para vocês que fizemos uma parceria com a Viver. A Viver, que tem uma estrutura de laboratório muito boa, hoje, dentro da Equilíbrio, nós temos um posto de coleta. Então, se você precisa fazer hemograma, teste de glicemia, essas coisas todas, na Equilíbrio você tem a possibilidade de fazer sem aquelas longas e extensas filas, tudo de uma forma muito mais simplificada e com a qualidade que você já conhece. Essa parceria vai longe, não tenho muitas dúvidas. Um abraço a Yuri, ao Heriberto, que é um sujeito fantástico. A Equilíbrio, então, ela tem o telefone 99696-2122, 99696-2122. O Instagram é o Equilibrium Açu, Açu com 2 S e Equilibrium, BRIUM, Equilibrium Açu
e você vai estar lá no nosso Instagram. E se você puder nos seguir, será uma honra, além do que você vai saber sempre das novidades médicas do nosso Vale. Além da Equilíbrio, nós temos também coladinho a Dental Clínica Dr. Giovanni Dantas. Eu sou Giovanni Dantas. Já temos uma experiência de 35 anos, onde a gente faz em odontologia, o que a grande maioria dos dentistas não consegue, porque não tem os equipamentos que nós temos. Nós temos, por exemplo, um centro de fresagem, que é um dos maiores, talvez o maior do Brasil, consegue fazer várias facetas no mesmo dia, sem aquela necessidade de papinhas, nem de ir para laboratório, nem nada. É na hora, você chega lá, precisa aumentar dentes, faz isso, tal, em porcelana, que é um material fantástico, que consegue morder com qualidade. Então nós temos essa exclusividade de termos equipamentos desse tipo, os chamados CAD/CAM, né? O CEREC da Sirona. É uma empresa alemã que fez isso e a gente já tem há mais de 12 anos esses equipamentos. Nós temos também o nosso próprio tomógrafo e o raio-x panorâmico, que nós conseguimos fazer as nossas próprias documentações ortodônticas. As documentações ortodônticas são aquelas radiografias que se faz, que o ortodontista pede para botar o aparelho na tua boca, saber como é que ele vai mexer e tal. Nós temos a nossa própria radiografia panorâmica, nosso próprio tomógrafo e o nosso ortodontista, que além de tudo é radiologista. Então, nós temos qualidade acima de toda prova em relação à ortodontia. Quer ortodontia de qualidade, que resolve de verdade facilmente, é na Dental Clínica. E além disso, não poderia deixar de falar da doutora Eduarda, a mão de fada, que tem uma mão super leve para fazer botox, fazer a parte de harmonização orofacial. E a possibilidade de, por exemplo, preencher lábios, ela tem feito lábios belíssimos, e é a única da região que pode usar o laser de alta potência para fazer a parte de hidratação labial logo após o preenchimento labial, que só a hidratação já dá uma ajudada, deixa o lábio mais bonito, mais vermelho, né? Então, a doutora Eduarda, única na região que faz harmonização facial com o uso do laser. Ninguém faz isso. Na verdade, eu acho que no Rio Grande do Norte inteiro somente ela faz isso. E ela também vai estar atendendo conosco em Natal. A nossa clínica em Natal já está funcionando. Vocês podem entrar em contato pelo telefone daqui de Açu mesmo, mas muito brevemente eu passarei para vocês o telefone de Natal. O 999816640, 999816640. Você vai poder entrar também no Instagram, Dental Clínica Dr. Giovanni. O doutor é DR, na verdade, né? Então, Dental Clínica DR Giovanni. E eu tenho o meu Instagram pessoal. Lembrando que meu nome é um nome diferente, é Jovane. Então vocês podem entrar em Dr. Giovanni Dantas e vocês vão falar direto comigo. E quem responde o meu Instagram pessoal sou eu mesmo, né? O da clínica, Franciele ou Maria. No meu pessoal, eu mesmo respondo. Se vocês precisarem, é só entrar em contato conosco. Eu estou sempre por lá, falando de coisas, das novidades da odontologia. E implantes, pessoal, nós temos 15 mil implantes instalados. É muito implante. Então, uma experiência fantástica que pode lhe permitir sorrir melhor e mastigar eficientemente. Então, se você precisa se livrar de próteses que muitas vezes estão folgadas e quer ter uma mastigação eficiente, você sabe, a Dental Clínica é o lugar realmente onde você pode ser bem acolhido e tratar com qualidade o que você precisar. Eu estou encerrando esse programa por aqui. Vocês sabem que esse programa é semanal e ele também fica na plataforma do YouTube, no podcast Papo Saudável. Fiquem com Deus, até a próxima semana. Um forte abraço! Acabamos de apresentar Papo Saudável. Próxima semana, neste mesmo dia e horário, estaremos de volta.